Oi, pessoal, bom dia, tudo em paz? Um bom dia para todos vocês, que Jesus possa abençoar o dia de cada um, que vocês, antes de começarem o dia, se lembrem de Deus, procurem se acalmar, procurem relaxar o corpo e a mente, para fazerem seus trabalhos tranquilos, sem ansiedade, cada tarefa de uma vez, em um momento, né? Concentrado no momento presente. Deem uma olhadinha na natureza, nas plantas, no vento, nos vegetais. Se tiver algum animalzinho para vocês olharem, olhem. Compreendamos que a obra de Deus nos dá uma mensagem de equilíbrio, de paz, de sabedoria. E vamos ter confiança em Deus. Nada de se desesperar, nada disso. Espírito em paz, pensamento em Deus, em Jesus, e começar o dia bem, a semana bem, tá certo? Hoje eu dei esse toque extra para vocês, né, esse bom dia para vocês, para dar uma mensagem que vamos dizer, um pouco diferente, né? Nós fomos visitar uma instituição espírita, para dizer a verdade, eu nem lembro qual foi. Eu acho que foi Escola Espírita Maria de Nazaré, aqui no Arruda, em Recife. Aí tinha alguns livros usados sendo vendidos, e inclusive esse aqui, que está escrito ao contrário, né? Principiante Espírita Allan Kardec, publicado pela FEB. Vocês veem que é um livrinho que está velhinho, por sinal depois eu vou encapar ele, para durar mais, eu estou lendo. Principiante Espírita. Aí aqui nós temos uma biografia de Allan Kardec, né? Depois nós temos noções preliminares do Espiritismo. Aí Allan Kardec, eu noto que ele fala muito sobre, tem uma boa parte dessa área, desse segmento aqui, que fala sobre mediunidade, prática da mediunidade, recomendações de como se pratica a mediunidade com equilíbrio, com segurança, a racionalidade com que deve ser feito o trabalho, a questão moral é muito importante, né? Ele fala um pouquinho aqui também sobre obsessão e desobsessão, charlatanismo, identidade dos espíritos, né? Contradições, coisas que ele fala no livro dos médiuns também. Mas eu achei importante a leitura desse livro, por quê? Primeiro, por causa da didática, né? É importante, quem lida com novatos no espiritismo, é bom a gente pensar como é que a gente fala por novos, quais são os temas que a gente vai falar por novos. Então, isso aqui é o ponto de vista de Allan Kardec, né? Ele acha que esses pontos são fundamentais para quem está iniciando o espiritismo. Então, nós que lidamos com as pessoas novatas, eu acho que é bom a gente ler. A FEB hoje parece que descontinuou a publicação, mas tem outras editoras que publicam o Principiante Espírita, né? Então eu estou lendo ainda, não terminei, mas estou dando uma lidinha aqui. Aí o que eu notei foi isso. Depois ele fala algumas coisas sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita, pluralidade dos mundos, a alma, coisas que ele fala principalmente no livro dos Espíritos. Alguns temas que ele fala no livro dos Espíritos. Eu, particularmente, eu sou da opinião que quando a gente fala em espiritismo para pessoas novatas, uma coisa que não podemos deixar de falar é sobre Deus. Eu acho que é o ponto fundamental, na minha opinião, certo? E a gente vai falar sobre Deus, a lógica, por que a gente acredita em Deus, qual é o conceito desse Deus supremo, né, desse Deus espiritual, desse Deus que é uma inteligência, que é uma abstração para nós, mas é uma realidade que demonstra sua presença pelas obras inteligentes, pela sua bondade, pelo seu amor, e que nós não podemos compreendê-lo em sua totalidade, portanto, precisamos ter resignação, nos limitar àqueles ensinos que foram dados pela revelação. Pela revelação, Moisés, Jesus, o Espiritismo hoje, ele também veio nos trazer, né, as obras de Allan Kardec, veio nos trazer um detalhamento sobre Deus e tal, já avançamos mais no entendimento de Deus. Mas não vamos querer
resolver totalmente as questões e as dúvidas que nós temos sobre Deus, né? Não, porque nós temos um limite e esse limite a gente não pode ultrapassar no atual nível evolutivo da gente, né? A gente pensa em Deus, claro, a gente deve procurar compreender dentro do possível, dentro do nosso nível, né? Devemos sempre pedir ajuda a Deus e confiar em Deus e fazer as coisas para nos integrarmos na lei moral de Deus, né? Outra coisa é a própria lei moral. Nós achamos que o iniciante precisa ter uma noção clara daqueles princípios do Sermão da Montanha, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo a explicação, né? Então, os novatos aqui. Mas é o que é o Espiritismo? Não. Introdução Principiante Espírita é um livrinho que, mesmo nós que já temos um certo conhecimento do Espiritismo, a gente deve ler várias vezes, inclusive, para a gente observar os temas que Allan Kardec propôs para a gente apresentar aos principiantes, a forma como ele colocou, uma forma resumida, né, uma forma didática, também a didática de Allan Kardec é importante a gente aprender, né? Então, os livros de Allan Kardec eles são importantes, a gente precisa estudar, né? Porque, às vezes, numa primeira leitura, nos primeiros estudos, a gente tem uma abordagem intelectual puramente, ou quase puramente intelectual. E à medida que a gente vai tendo experiência na vida, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo o sentimento, né? Aí nós vamos desenvolvendo uma capacidade perceptiva que é como se fosse uma intuição, uma maturidade moral, espiritual. Aí a gente vai tendo um outro olhar sobre as obras de Allan Kardec. E aí nós vamos compreendendo outras nuances do ensino espiritual, do ensino cristão e da vida, do significado da vida também. Então, vale sempre a pena a gente estudar os livros de Allan Kardec. Eu estou fazendo isso também porque eu recebi orientação espiritual para divulgar os livros de Allan Kardec e dos espíritos que são mais sábios do que eu, que são mais preparados do que eu, né? Então a gente deve atender essa orientação que vem do alto, né? Então vamos divulgar, vamos ler, vamos divulgar e vamos evitar polêmica, né? É muito importante evitar polêmica, porque cada um tem o seu nível de entendimento, a gente deve respeitar, né? Como a gente precisa de respeito também no nosso nível de entendimento. Que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. Um abraço fraterno para todos. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.